Seja bem-vindo ao teu lugar, seja bem-vindo ao nosso instituto, seja bem-vindo a essa maravilhosa sala de aula que você vai crescer um pouquinho mais na graça e principalmente no conhecimento do Senhor através das aulas que você está aprendendo aqui no nosso instituto. Você vai participar hoje da segunda viagem missionária de Paulo. E aí, já fez as suas malas? Já está pronto para embarcar nessa emocionante viagem rumo às cidades onde ele vai estabelecer igrejas, vai pregar, vai ser perseguido? Tem muita história hoje porque você vai participar da maior viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária. Estamos ao vivo aqui, transmitindo para o mundo inteiro através desse canal, transmitindo a palavra, transmitindo as viagens de Paulo, transmitindo o livro de Atos. Olha, eu fiquei muito feliz com os comentários de ontem, de pessoas, olha, que aula didática, que aula maravilhosa, porque cresceram, porque aprenderam, né? Eu percebo que vocês aprendem, eu creio que Deus me deu um dom, não só de ensinar, mas da didática, a fim de que eu possa ensinar sem entender. Há pessoas que nunca entenderam, mas agora entendendo. Vamos tentar. Calma. Nós vamos de novo. E agora, pessoal, testando aí, me fala aí como é que tá o testando aí, sempre esse Vamos arrumar, vamos ajustar. E vamos testar. Aí, se não der, eu vou para outro microfone aqui, tá, pessoal? Orando aí, meu irmão. Você está orando pouco? Vamos testar o outro aqui, ó. Vamos ver, peraí. Só um pouquinho, tá, pessoal? Tenha um pouco de paciência aí e nós vamos já, tá? Nós vamos tentar. Tá picotando muito? Aqui, ó. E agora, último teste, senão eu vou trocar de microfone. Não chegou? Alô, 2, testando o som. Tá normal? Hã? Parou por enquanto? O duro é ficar no meio da aula. Se eu mexer, vou mexer aqui, né? Vamos lá. Vai orando aí, pessoal. Está orando aí? Voltou, está bom, melhorou, agora tá bom, beleza. Agora foi? Eita, olha, se não for com emoção, gente, não é o teu lugar. Se não for com emoção, não é o teu lugar. Eu acho que era aqui, ó. Mexi aqui atrás. Esse microfone nós pagamos uma fortuna. Foi R$90.
né? E aí chegou, e aí acontece essas coisas aqui. Mas tá picotando aí, não? Tá picotando ou não? Fala pra mim, gente. Ah, mas aí se eu não mexer a cabeça, o pessoal tem que me avisar. Parou? Eu vou mexer a cabeça, eu não vou ficar um robô aqui. Roboando aqui. Tá, não pus a mão. Pronto assim? Tá bom assim ou tá picotando? Vai falando pra mim. Fala que eu mexo aqui, gente. Fala. É só não mexer. Não, mas eu quero saber se aí eu dou uma ajustada aqui, ó. Então pode continuar. Por enquanto sim. Por enquanto sim, então tá bom. Vocês ficam... Vou tentar aqui. Vamos lá. E aí, você me ouve com esse microfone? E aí, pessoal? Nós temos outros recursos aqui. Agora precisa aumentar, né? Vai aumentar um pouquinho do ganho, não precisa aumentar muito. Você vai vendo modular aí. O ruim é que eu tenho que ficar segurando esse microfone na mão, né? Que pena, né? Mas tudo bem, não tem problema. O importante é você ouvir e conseguir participar da aula. Tá baixo ainda? Deu uma melhorada? Como é que tá? Fala aí, pessoal. E aí? Só aumenta um pouquinho. Agora sim, sem som. Deu certo? O clássico microfone não falha. É esse aqui então, beleza? Vamos começar orando então aqui, que estamos precisando de oração, né? Vamos lá. Senhor, obrigado, meu Deus, porque mais uma vez estamos aqui reunidos, Pai, nesta live, nessa transmissão, para falarmos das suas coisas, para falarmos da tua palavra, para falarmos da tua obra, da evangelização do mundo, e nós queremos a bênção do Senhor sobre nós. Pai, usa a minha vida. Fala com os teus filhos nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Vamos para 3 aqui, para a gente falar das regras novamente. Não é permitido comentários maldosos, não é permitido repetir a pergunta, as aulas serão removidas. Você vê que na aula passada, a aula 1 já não está mais disponível para você. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. As aulas ficam mais ou menos, pessoal, assim, acaba a aula, fica mais um pouco, né? Para quem está para fora do país, que está muito tarde, vai assistir de manhãzinha no outro dia, tal. Então a gente deixa mais um pouquinho, para ficar mais um pouquinho para o pessoal poder assistir. Mas elas são removidas. Então quem perdeu a aula passada, perdeu, tá? Nós vamos dar para você também um e-book. Assim como você recebeu o e-book da aula passada, você vai receber também o e-book desta aula. E como eu já falei, é a viagem mais longa do apóstolo Paulo, é essa viagem aqui, a segunda viagem. Então você vai ter um conteúdo mais extenso nesse e-book, tá bom? E não é permitido divulgar a senha. O e-book ele só vai abrir com a senha que nós vamos passar durante a aula. E aí você só vai abrir o e-book com essa senha e não pode divulgar a senha para mais ninguém, tá certo? Vamos começar a aula então, já estou vendo aqui que temos centenas de pessoas. A gente vai começar com a aula. A gente vai começar com a aula de ontem, né? Dando uma recapitulada aqui, tá? Vamos lá? Eu vou começar como se estivesse começando agora, para a gente deixar gravadinha essa aula aqui e depois colocar no Teu Lugar Club. Você vai saber depois o que é isso, vai ser uma revolução aqui na internet. O Teu Lugar Club é uma espécie de Netflix do Teu Lugar e essas aulas especiais assim ficarão nesse lugar reservado, né? Vamos lá então? Seja bem-vindo ao Instituto Teu Lugar, você está participando das viagens missionárias de Paulo e hoje nós vamos entrar agora na segunda viagem missionária. Eu sou o professor Tarles Elias e é um prazer te receber aqui para te ensinar sobre essas viagens. Hoje eu estou com esse microfone aqui na mão para ficar um pouquinho melhor para você que está assistindo agora, não ficar falhando aí na sua tela, né? Vamos lembrar aqui é o final da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé.
Lembra que Paulo e Barnabé saíram lá de Antioquia e aí navegaram para Chipre, que está aqui abaixo, não dá nem para ver agora. Entraram ali em Salamina, foram até Pafos, está bem abaixo aqui da televisão, vamos dizer assim. Aqui tem uma ilha chamada Chipre. Lá em Pafos eles pregam para o procônsul Sérgio Paulo, que é quase levado e cai da fé por causa de um tal de Elimas, um falso profeta judeu que estava ali. E eles navegam até Perge. Aqui em Perge, João Marcos, que era o primo de Barnabé, volta lá para Jerusalém e então os apóstolos continuam a viagem. De Antioquia, aliás, de Perge vão para Antioquia, agora da Pisídia, porque essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria. Eles vão agora para Antioquia da Pisídia e de lá vão para Icônio, sofrem perseguições, vão para Listra, sofrem perseguições, vão para Derbe e depois, em vez de retornar por aqui, eles poderiam retornar para Tarso e depois de Tarso, que era a cidade natal do apóstolo Paulo, eles poderiam voltar para Antioquia. Mas não, eles resolveram fazer esse caminho de volta, voltar de Derbe para Listra, de Listra para Icônio, para Antioquia, para Perge, para Atália, que era o porto, porque Perge ficava a 13 quilômetros de distância da costa. E agora, de Atalia, eles navegaram de volta até Antioquia, que era a base missionária. Lembrando que essas aulas que você está aprendendo, nós estamos dando aula com ênfase em geografia bíblica, e é por isso que você está aprendendo através dos mapas também. Você pode fazer um exercício aí na sua casa e pegar a sua Bíblia de estudo. Lá nas últimas páginas da sua Bíblia, você vai perceber que tem os mapas de estudo. E nesses mapas tem lá escrito assim, ó, primeira viagem missionária de Paulo. E aí se você vê essa primeira viagem missionária, você vai ver esse mapa aqui, mas muito mais bagunçado, porque eu fiz bem divididinho aqui para você ver etapa por etapa da nossa jornada, tá certo? Bom, vamos então começar agora através dos slides também. Vamos aqui para o nosso slide, que aí você vai agora começar a perceber através dos textos bíblicos. Nós vamos agora viajar e passear através dos textos bíblicos. A segunda viagem missionária, ela está num contexto posterior ao que nós chamamos de Concílio de Jerusalém. Acabando a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé pregaram para muitos gentios, muitos. E a igreja em Antioquia da Síria, que era uma igreja bem assim missionária, né? Aquela igreja começou a receber o Espírito Santo e um grande avivamento caiu ali. Só que vieram alguns judeus, olha só, Atos 15, versículo 1. Aqui ainda não é a segunda viagem missionária. Eu só quero trazer para você aqui um pano de fundo para você saber quando é que começa essa segunda viagem missionária. Então, acabou a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé estão agora sossegados ali por enquanto, mas no meio disso, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia, quer dizer, saíram lá de Jerusalém e foram para Antioquia, ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois, Paulo e Barnabé, e mais alguns, fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Então o que acontece é que alguns vêm de Jerusalém e eles eram uma espécie de judaizantes, eles queriam judaizar os cristãos. E dizendo assim, ó, não, antes de ser cristão, eles têm também que guardar a lei de Moisés. Eles têm também que fazer aquilo que a lei manda. Eles têm que primeiro se tornar judeu e depois de judeu se tornar um cristão. Não dá para ser cristão sem guardar a lei. E Paulo e Barnabé, que já sabiam que isso era uma grande furada, começaram a discutir com esses judaizantes. A discussão foi tão grande que eles falaram assim, não, peraí, vamos lá para Jerusalém e lá em Jerusalém nós vamos resolver essa questão. Lá em Jerusalém, junto com os apóstolos e os presbíteros lá da igreja central, a sede, vamos dizer assim, lá nós vamos discutir essa questão, se o cristão deve realmente guardar a lei ou não. E chegando lá em Jerusalém, houve o primeiro concílio da igreja,
Os concílios eram reuniões onde era deliberada a questão que estava em pauta. E a questão aqui era, os cristãos deveriam guardar, então, a lei de Moisés? E nesse momento, cada um fala uma coisa. Os judaizantes falam, não, tem que guardar a lei. Agora tem também Pedro, que tem um testemunho. Ele disse o seguinte, olha, lá em Jope, tinha um homem chamado Cornélio, que era um gentil. E o Espírito Santo se derramou sobre ele, sobre toda a casa dele, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas. Paulo e Barnabé também começaram a contar como Deus fez grandes maravilhas no meio dos gentios, quer dizer, aqueles que não são judeus e que não guardam a lei. E esses homens que estavam ali como gentios receberam o mesmo Espírito Santo. Olha, Deus não fez acepção de pessoas. Deus também se derramou sobre eles. Então, depois de muito deliberar, Tiago, o presbítero ali, Tiago, talvez o ancião Tiago ali, né? E não era o apóstolo que já havia morrido, lá em Atos 12, a fio da espada. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém. Esse Tiago agora emite um decreto, né? Um credo. Talvez o primeiro credo da igreja. Ó, vamos fazer o seguinte: quando estivermos perto dos judeus, vamos fazer 4 coisas. Que coisas? Vamos nos abster da idolatria, óbvio, não ficaremos com ídolos, né? Vamos nos abster da imoralidade sexual, ninguém vai ser imoral. E mais 2 coisas também que a princípio seriam secundárias, mas para não levar um judeu a escândalo, para o judeu não se afastar e não ser impedimento do evangelho, Tiago disse o seguinte no seu credo ali, né? Ele disse assim, olha, se abstenha também do sangue e da carne sufocada. Então essas 4 coisas, idolatria, imoralidade sexual, sangue e carne sufocada, foi a pauta, o conteúdo da carta que Tiago redigiu junto com os irmãos para que fosse espalhado pelas igrejas e todos recebessem então a orientação. Olha, a partir de agora, se você estiver perto de um judeu, faça isso, para que ele não caia, para que o evangelho não caia em descrédito, porque você vai escandalizar um judeu que ainda acha que devemos guardar a lei de Moisés. Com relação às outras coisas, não. Circuncisão, não, esquece essas coisas, isso aí já ficou no passado, isso não faz parte mais do cristão. Então aconteceu esse concílio, e olha que interessante, aqui está a rota que aparece para você aí, né? Eles saem de Antioquia e vem aqui para Jerusalém para poder fazer esse concílio, essa reunião. Eu coloquei até uma legenda aqui para você nesse mapa, porque tem 3 aqui, né? Tem 3 linhas. Eu não sei se vai dar para ver aí na sua tela, mas eu vou ler para você, tá? Essa primeira linha laranja é a rota de Paulo e Barnabé de Antioquia da Síria até Jerusalém. A mesma rota, agora a linha verde, simboliza a rota de Paulo, Barnabé, Judas Barsabás, que também acompanhou aqui, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas ele foi um companheiro aqui também. E aparece um novo nome agora, aparece um nome aqui chamado Silas. Esse Silas também vai agora de Jerusalém, ele volta para Antioquia com a carta. Esse Silas agora e Judas Barsabás voltam de Jerusalém até Antioquia com o parecer que foi dado no concílio de Jerusalém. E também aqui tem outra que é a rota de Judas Barsabás e Silas de Antioquia a Jerusalém, porque eles retornam também para Jerusalém, né? Há um bate e volta deles aqui. Então eu resolvi colocar essas 3 linhas para vocês verem aí no nosso mapa, né? Acontecendo isso, o que acontece depois? A separação de Paulo e Barnabé. Por incrível que pareça, Paulo e Barnabé, que haviam feito a sua primeira viagem missionária, que foram perseguidos, que eram companheiros, Barnabé que discipulou talvez Paulo, e os dois passaram por tantas coisas maravilhosas juntos. Agora, o que está acontecendo é que eles estão discutindo. Vamos para a segunda viagem missionária? Vamos. Olha o que eles dizem. Alguns dias depois do concílio de Jerusalém, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Paulo falou, vamos voltar às mesmas cidades.
Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Lembra de João Marcos? Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então houve uma briga aqui, que ninguém sabe quem está certo, né? Quem está certo? Paulo, que está sendo muito duro ali, falando, não, peraí, o cara está no meio do caminho, abandonou a gente, agora você quer levar ele de novo? Vai que no meio do caminho ele nos abandona novamente. Então Paulo não queria levar João Marcos de maneira nenhuma. Mas Barnabé, que era primo de João Marcos, insistia nisso. Será que é Barnabé que estava certo? Que queria dar uma segunda chance para João Marcos? Quem é que está certo? Ninguém vai saber. Mas a gente sabe que esses dois homens, tanto Barnabé quanto Paulo, eles eram guiados pelo Espírito Santo. E até as brigas que acontecem, até as separações aqui que acontecem, talvez foram movidas pelo próprio Deus. Por quê? Porque essa separação que houve entre Barnabé e Paulo, houve uma separação também missionária. Iria acontecer apenas uma viagem missionária de Paulo e Barnabé, mas agora os dois se separaram e agora está acontecendo mais duas viagens missionárias. O que acontece? Barnabé e Marcos vão para uma viagem, então olha o que diz o texto, houve tal desavença entre eles, quer dizer, entre Barnabé e Saulo, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Vamos lembrar que Barnabé é natural de Chipre, ou seja, ele nasceu lá na ilha de Chipre, né? Então ele leva Marcos para o lugar que eles navegaram. Lembra que eles saíram de lá, saíram de Seleucia, foram para Salamina, de Salamina foram até Pafos. Eles agora vão voltar para lá, mas Paulo não vai. Quem vai é Barnabé e Marcos. E agora, Paulo, tendo escolhido Silas, aquele mesmo que veio de Jerusalém, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Para que você visualize melhor aí na sua tela, eu coloquei aqui para você o mapa da separação. Olha como fica fácil você entender a partir de agora, né? Eles estão aqui em Antioquia da Síria, certo? Aí eles brigam, vamos levar Marcos, não vamos levar nada, leva sim, não leva não, leva sim, não leva não. E aí Barnabé fala, bom, faz o seguinte, vai para onde você quiser que eu vou com o meu primo lá para a ilha de Chipre. E essa linha laranja que aparece aí na sua tela é a linha onde eles navegaram. Barnabé e Marcos vão aqui para a ilha de Chipre. Mas, agora, para Cilícia aqui, essa linha verde é a linha que mostra Paulo e o seu novo companheiro de viagem. Qual é o nome do novo companheiro de viagem de Paulo? Silas. E agora ele sobe aqui, ó, e ele vai para essa região, para Tarso, aonde ele havia nascido. Então, enquanto Barnabé vai para onde ele nasceu, Paulo vai para onde ele nasceu. Vai para Tarso, aqui ele sobe e vai para Tarso, ok? Continuando aqui. Paulo chegou também a Derbe e Listra. Lembra na primeira viagem missionária, na aula passada, quando eles começaram, eles saíram de Icônio, aí foram para Listra e Derbe. Mas agora, como eles estão no sentido contrário, agora Paulo está indo de Derbe a Listra. Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo. Olha só, vamos lembrar que Paulo visitou, tempos atrás, essa cidade chamada Listra. Lá ele cura, inclusive, um paralítico de nascença, lembra disso? E agora, quando ele volta lá, o que tem lá já? Tem um discípulo. Aliás, tem vários discípulos. Mas tem um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Você lembra o nome da mãe de Timóteo? O nome da mãe de Timóteo é Eunice. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, fala que ele foi criado e que a mãe e a avó dele tinham muita fé. A mãe dele se chamava Eunice e a avó de Timóteo chamava Lloyd.
São nomes bíblicos que estão lá na carta, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Então, esse Timóteo é filho de uma judia crente, mas de pai grego. Era difícil acontecer esse tipo de casamento. Judeu casa com judeu. Judeu não casa com gentil. Mas aqui eles estão longe de Jerusalém. Lembra que eu falei para vocês, quanto mais longe de Jerusalém, mais flexível é o judaísmo. E essa judia, essa Eunice, casou com um pai grego, casou com um homem grego, que é pai de Timóteo aqui, né? Então, eles escolhem agora esse homem, esse jovem, para ser o terceiro companheiro. Está ali Paulo e Silas, e eles chamam também esse Timóteo, que dava bom testemunho. Olha o versículo 2. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou. Por causa de quem? Por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Paulo pensa assim, olha, em questões secundárias, Timóteo, você vai com a gente, mas todo mundo sabe aqui nessa região que o seu pai é grego. O seu pai é grego e, obviamente, você não foi circuncidado quando criança. Não foi cortado o prepúcio do seu órgão. Então, todo mundo sabe que você não é circuncidado. E você sabe que o judeu tem uma barreira para quem não é circuncidado. Então, para que não haja barreira para o evangelho ser pregado, vem cá que eu vou te circuncidar. E Paulo circuncida Timóteo. Por quê? Porque naqueles lugares tinham judeus que talvez se escandalizariam. Como é que ele vai pregar? Eu sei que o pai dele é grego, ele não é circuncidado nada. Né? Então Paulo, para que não houvesse impedimento do evangelho, Paulo agora circuncida Timóteo. Olha que interessante agora. Vamos ver o que eles fizeram então. Lembra que eles estavam aqui em Tarso? Aqui Paulo e Silas agora, não é mais Paulo e Barnabé. Agora é Paulo e Silas. Eles estão aqui em Tarso, eles começam a subir aqui, eles visitam Derbe, que foi o último lugar que eles visitaram na primeira viagem missionária, e depois vão para Listra. Mas aqui acima, onde está o meu mouse aqui está Icônio, que era a próxima cidade, né? Então eles estão ali agora. E aqui em Listra, cidade que eles construíram e plantaram uma igreja ali na primeira viagem missionária, agora tem um discípulo ali muito respeitoso, que dava bom testemunho, um jovem chamado Timóteo, que agora também se transforma num companheiro de viagem de Paulo e Silas. Agora eles vão para Troade, um nome importante na Bíblia, você vai ver bastante disso também. Depois Paulo fala sobre Troade também lá na segunda carta a Timóteo, né? E diz assim o texto: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Como assim? Impedidos pelo Espírito Santo. De alguma forma, Deus os impediu de pregar a palavra ali na Ásia. A Ásia que fala ali não é o continente que nós conhecemos como continente asiático hoje. A Ásia ali era a Ásia Menor, a atual Turquia hoje. De alguma forma o Espírito Santo impediu. Talvez não fosse a hora de ir para ali. Os apóstolos estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus guia uma pessoa, as portas se abrem e as portas se fecham. Tem gente que acha que só quando as portas se abrem que é Deus trabalhando. Se a porta se fechar é Satanás. Mas aqui a porta se fechou. De alguma forma eles foram impedidos de chegar na província da Ásia e eles não conseguiram pregar a palavra ali. A ideia deles era vamos para a Ásia, mas eles não conseguiram chegar na Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais uma vez tentaram ir para a Bitínia e eles não conseguiram chegar até a Bitínia. O Espírito de Jesus agora impediu que eles chegassem aqui. Deixa eu fazer aqui só um parênteses, eu sei que a aula não é sobre isso, mas eu gosto muito de falar. Vamos colocar de novo na tela aqui o slide. Olha o versículo 6, está assim, ó, Espírito Santo. Versículo 7, Espírito de Jesus. Veja, o Espírito Santo e o Espírito de Jesus aqui tem uma ligação. Estamos falando aqui da Trindade. Veja, o Espírito Santo é o Espírito Santo do Deus Pai, e o mesmo Espírito que impediu de ir para a província da Ásia,
Agora o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem para Bitínia. Então dá para perceber aqui que a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito Santo e Espírito de Jesus. Foi só um parênteses aqui para falar um pouco de teologia, de teontologia aqui para vocês, né? E versículo 8, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. Essa cidade de Troade era uma cidade litorânea. Olha que coisa maravilhosa acontece lá. Fiz um mapinha para você ver. Saíram aqui de Listra, aqui onde está meu mouse está Icônio, eles vão subindo aqui pela Frígia, vão contornando toda essa parte, não conseguiram entrar aqui na Ásia Menor, onde está o meu mouse agora. Ásia Menor aqui, pessoal, você vai lembrar no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, existem 7 cartas que Jesus envia para 7 igrejas da Ásia. Lembra que Ásia é essa Ásia aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são as 7 cartas que Jesus manda para a Ásia Menor. É essa região aqui que os apóstolos foram impedidos de pregar na primeira vez. Você vai ver na próxima aula, na terceira viagem missionária, que Paulo se estabelece aqui, inclusive em Éfeso, que é a capital da Ásia. Ele fica ali um bom tempo, é o período mais longo de Paulo numa cidade só. Ali em Éfeso ele fica 2 anos, né? Então isso é na terceira viagem missionária, não é agora. Agora eles foram impedidos de chegarem ali. Eles contornam então Mísia e chegam aqui a Troade, uma cidade importante, litorânea, uma cidade que levaria eles agora para o próximo local. Mas eles estão ali em Troade, estão tranquilos, estão tudo bem, está tudo bem com eles, só que de repente Paulo vai dormir e servo de Deus não fica tranquilo nem de noite, né? Porque olha o que acontece. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Então ele está lá dormindo. Aqui é uma visão, né? Ele não tem uma experiência, ele tem uma visão aqui à noite, e ele agora ele vê na visão dele, ele vê um homem em pé que diz: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, versículo 10, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha só, pessoal, olha o que está acontecendo aqui agora. Quando Paulo tem essa visão, na mesma hora, guiados pelo Espírito Santo, eles percebem: opa, Deus quer nos mandar para lá. O Senhor quer nos enviar para a Macedônia, para a região da Macedônia, para as igrejas que nós vamos formar lá na Macedônia. Olha que maravilhoso isso. Só que tem um detalhe, você percebeu que eu coloquei aqui a palavra procuramos com outra fonte, aqui com outra cor? O professor, tem algum erro aqui, você colocou procuramos com um amarelinho aqui, não, eu fiz de propósito. Por quê, pessoal? Porque a partir de agora, a partir de Atos 16, versículo 10, Lucas muda a pessoa como ele escreve o livro de Atos. Até o versículo 9, ele colocava numa visão em que os apóstolos estão sozinhos. Agora ele começa a usar o nós, a primeira pessoa do plural. Ele começa a se incluir nesse texto. Então ele coloca assim: imediatamente procuramos. Quer dizer, o que dá a entender é que a partir deste momento, Lucas, o médico amado, Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas e o escritor desse livro de Atos que nós estamos lendo agora, ele agora também se torna um companheiro de viagem de Paulo. A gente vai ver isso depois em Colossenses, vai ver isso em outras cartas que Paulo escreve, quando Lucas é o companheiro de Paulo. Lucas não abandona Paulo até o final, até a sua viagem a Roma, porque não foram só 3 viagens, né? Além das 3 viagens, teve a viagem de Paulo a Roma, né? Então, a partir desse momento, a partir de Atos 16, versículo 10, agora Lucas se agrega aos apóstolos, a Paulo, Silas, Timóteo e Lucas.
Agora a viagem está mais encorpada. A viagem está mais encorpada. E para onde que eles vão? Eles vão para Macedônia. Eles vão para esse lugar. Então diz assim o texto: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Agora começa a entrar algumas cidades bem conhecidas. Veja, Paulo vai navegar, eu vou até mostrar o mapinha aqui para você. Ó. Paulo vai sair de Troade, vai passar pela ilha aqui chamada Samotrácia. Ele vai navegando aqui, passa por Neápolis, até que ele chega numa cidade chamada Filipos. Filipos ficava a aproximadamente 14 quilômetros da costa. A cidade de Filipos recebeu ali o apóstolo Paulo, recebeu Silas, Timóteo, Lucas. E agora, essa cidade que é tão conhecida, por que é conhecida? Porque Paulo depois vai escrever uma carta aos filipenses. Porque foi estabelecida uma igreja ali, né? Então, quando você lembra agora Filipos, é uma cidade da Macedônia. Essa região aqui onde está o meu mouse aqui, ó, é a região da Macedônia. E Paulo está ali agora e fica ali alguns dias. Olha, irmãos, particularmente, o que acontece ali em Filipos é uma das coisas que eu mais gosto do livro de Atos. O texto que mostra o que aconteceu ali em Filipos é um dos textos que eu mais gosto do livro de Atos. O que acontece ali então? Acontece a conversão de uma mulher gentia chamada Lídia. Paulo está ali. E Paulo tinha um modus operandi. Lembra comigo da última aula? Como é que Paulo faz? Paulo vai até a sinagoga, porque lá ele tem abertura. Como é que acontecia nas sinagogas? Quando chegava um rabino de outra região, davam oportunidades para ele poder explanar a palavra, fazer a leitura dos textos proféticos, dos textos do dia, e depois poderia dar uma palavra ali. Então, quando Paulo chegava, todos sabiam que ele era rabino, davam para ele a oportunidade de pregar. E nesse momento, Paulo na sinagoga pregava a Jesus Cristo. Era a porta de entrada. Mas no sábado, ele vai lá em Filipos e ele sai pela cidade para a beira do rio, aonde nos pareceu haver um lugar de oração. Por que é que Paulo, no sábado, não vai para uma sinagoga? Porque provavelmente não havia sinagoga em Filipos. Para ter uma sinagoga, são necessários 10 famílias de judeus, 10 judeus, para montar uma sinagoga. Possivelmente não havia ali em Filipos 10 judeus e não havia ali uma sinagoga. E é por isso que Paulo não vai para a sinagoga, mas vai para a beira do rio, aonde pareceu haver um lugar de oração. E eles se assentam ali. Eles começam a falar com as mulheres que haviam se reunido ali. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vamos lembrar que Tiatira fica na Ásia, é uma das igrejas onde Jesus enviou uma carta para lá, né? Essa mulher é vendedora de púrpura, possivelmente uma mulher com muitas posses, porque para vender púrpura era a cor dos nobres. Era muito difícil de fazer a cor roxa, né, o púrpura, porque era extraído de moluscos. Então, o processo para extrair essa cor era muito difícil. Então, era muito caro ter a púrpura. E essa mulher, que era da cidade de Tiatira, ela era vendedora de púrpura. E diz a Bíblia que ela era temente a Deus. Temente a Deus. Abre aqui para mim a imagem. Nós temos que entender no livro de Atos que aparecem 4 tipos de pessoas. Os cristãos, as pessoas que aparecem no livro de Atos, sempre são 4 tipos de pessoas. Presta atenção junto comigo. Os judeus, quem que é judeu? Aquele que é da linhagem, da etnia, do povo judeu. Nós temos também os prosélitos. Professor, o que é prosélito? É aquele que se fazia judeu. Ele era circuncidado, ele já usava os rituais judaicos, se convertia ao judaísmo, ele era um prosélito. O terceiro tipo de povo que tinha eram os tementes a Deus. Por exemplo, Cornélio era temente a Deus, Lídia aqui era temente a Deus.
Esses tementes a Deus eram como se fossem os simpatizantes dos judeus, mas os homens não se circuncidavam, eles não usavam os rituais judaicos, eles eram simpatizantes. Sabe aquele que vai frequentar a igreja, assim? Ele não se membra, ele não está ali firme. Então eram os tementes a Deus. E por fim, o quarto e último povo eram os gentios. Então nós tínhamos 4 povos ali, né? 4 tipos de pessoas: judeus, prosélitos, tementes a Deus e gentios. Lídia, voltando para o slide aqui agora, Lídia era temente a Deus. E ela nos escutava, diz Paulo. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Deus tocou no coração dessa mulher e abriu o coração dela ali. E ela começou a se atentar para a palavra que saía da boca de Paulo. Olha só, depois de ser batizada, quer dizer, ela creu, ela foi batizada ali na mesma hora, ela e toda a sua casa, ela nos fez um pedido. Ela disse o seguinte: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Devia ser uma casa grande, uma mulher de posses, uma vendedora de púrpura. Todas da sua casa eram tementes a Deus, se batizaram, estavam convertidos agora à fé que Paulo havia ensinado, e agora ela abre a casa dela, está nascendo uma igreja. Na sua igreja talvez, isso aqui chamaria de pequeno grupo, grupo de desenvolvimento, célula, culto no lar, culto na família, casa de paz, sei lá que nome que você dá nos seus pequenos grupos aí na sua igreja, uma congregação pequenininha, está nascendo ali na casa de Lídia, a igreja de Filipos, que vai ser uma igreja importantíssima. Essa mulher se converte. O que mais acontece ali em Filipos? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. Essa menina, essa jovem, ela estava endemoniada, possuída por um demônio. Esse demônio trazia para ela revelações e adivinhações, e a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Essa menina era uma escrava. Era muito comum naquela época ter uma escrava. Ela era possuída por demônios, por espíritos que traziam adivinhação. E havia alguns cafetões ali que vendiam a adivinhação dela. Né? Ela possivelmente ali era uma pitonisa. A palavra pitonisa vem de piton, daquela cobra mesmo que a gente conhece, porque era o símbolo da adivinhação. Né? Então ela era uma pitonisa ali, uma pessoa que adivinhava. E havia alguns cafetões que cuidavam dela e lucravam com ela. E ela, versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Veja, uma mulher endemoniada falando agora uma verdade aqui, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Não é incomum isso nas Escrituras. O próprio diabo sabe quem é Jesus. Quando havia endemoniados no ministério terreno de Jesus, eles diziam assim: filho de Deus, você vem nos atormentar antes do tempo. Eles sabiam quem era Jesus. E esse demônio aqui sabia quem eram aqueles apóstolos. Isso se repetiu por muitos dias. Ela passava ali e falava isso, passava ali e falava isso. Então Paulo, já indignado, Paulo não tem sangue de barata, ele está indignado. Lembra como ele fez com o mago Elimas lá? Ó, filho do diabo, fique cego, né? Ele não tinha muita paciência, não. E aí Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o Espírito saiu. Quer dizer, na mesma hora ela foi liberta, na mesma hora ali ela foi, aquele espírito saiu dela. O que acontece ali? O que acontece é que essa mulher agora não vai dar mais lucro para os seus donos. Ela não tem mais o espírito que trazia adivinhação para ela. Como é que essa escrava agora vai dar lucro aos seus donos? E esses donos ficaram indignados com Paulo. Espera aí.
Como Paulo, você fez isso com a gente? Como é que a gente vai lucrar a partir de agora? Você expulsou o espírito que atuava na vida dela, né? Então eles ficaram indignados. Os donos da jovem se indignaram. A multidão se levantou contra Paulo e Silas, instigados por esses donos. Eles foram presos, açoitados e ficaram sob o olhar do carcereiro. Eles foram açoitados sem julgamentos, sem um julgamento honesto. Eles foram levados para a prisão, estão feridos ali na prisão. E no versículo 25 de Atos 16, a Bíblia diz assim: por volta da meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu sei que louvor eles cantavam. És fiel em todo tempo. Brincadeira, não é heresia. Eles estão cantando louvores lá, eles estão adorando a Deus, agradecendo a Deus ali. E os demais companheiros de prisão escutavam. Imagina isso, está tudo escuro. Ninguém está vendo nada. As prisões naquela época não eram bem cuidadas. E Paulo e Silas começam a cantar um louvor a Deus. Os companheiros começaram a escutar eles cantarem. De repente, eu amo essa palavra, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. As portas se abriram. Aqui estava acontecendo a segunda vez que acontece um portão automático. É o segundo portão automático da história. Porque o primeiro portão automático foi com Pedro, em Atos 12, quando um anjo vai na cadeia e abre as portas automaticamente. Agora as portas se abriram. Um terremoto sacode ali aquelas portas, as portas se abrem e as algemas, as correntes que prendiam os presos se soltaram. O que acontece então? O carcereiro puxa a espada para se suicidar quando ele vê as portas abertas. Por quê? As sentinelas, os carcereiros, respondiam com a própria vida à guarda daqueles prisioneiros. Se algum escapasse, ele iria morrer. Então ele pensou, eu vou morrer como? Pelas feras, trucidado pelo imperador, pelo governador? Eu não. Eu vou me matar aqui, que é menos dolorido do que sofrer o que eu vou sofrer, porque escapou todos os presos aqui, eu não vi o que aconteceu. Mas Paulo grita para ele, não faça isso, nós estamos aqui. Então ele pede uma luz, e quando ele pede uma luz aqui é uma lamparina mesmo, um candeeiro. Ele pede uma luz para entrar e ver o que está acontecendo, e ele pede uma direção para Paulo. E agora que eu vi o que aconteceu, o que eu faço? O que eu faço agora? Diante disso que eu vi, desse terremoto, vocês estão aqui. Ele percebeu que era algo de Deus ali. Então esse homem agora fica chocado. E eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. O carcereiro pegou e lavou os açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Agora, olha que coisa interessante. Nós falamos da conversão de Lídia e toda a sua casa. Uma jovem que agora é liberta pelo poder de Deus que está na vida de Paulo. Agora o carcereiro e toda a sua casa são batizados. E os presos veem tudo aquilo. Já está acontecendo uma revolução em Filipos. Quando você lê a carta aos Filipenses hoje, lembre-se agora como é que nasce uma igreja lá. Olha que coisa extraordinária. Voltando aqui para os slides. Livres da prisão agora, eles estão soltos, eles não querem sair dali. Mas o carcereiro recebeu a ordem para soltar os missionários.
Acho que alguém pensou assim, a gente não fez o que é certo, né? A gente julgou esses homens sem um julgamento formal, e aqui em Roma não pode acontecer isso. Aqui em Roma não, segundo o Império Romano, né, eles estão em Filipos, mas o domínio é romano. Então, segundo a cultura romana, não pode acontecer esse julgamento. Eles perceberam que pisaram no tomate. E falaram, carcereiro, pode soltar eles, vamos nos livrar desses dois logo. Mas Paulo recusou e solicitou a presença de autoridades porque ele era um cidadão romano. Ele falou, como é que é? Agora me manda embora assim? Não vai ficar assim não. Manda eles virem aqui porque nós somos cidadãos romanos. Meu Deus. Agora eles ficaram morrendo de medo. Porque imagina só, como é que açoita e prende um homem romano? Eles poderiam ser levados ao imperador e julgados, e o julgamento não seria fácil para eles. Então esses magistrados foram até Paulo e Silas e falaram, pelo amor de Deus, por favor, nos desculpem. E Paulo e Silas, que foram os dois únicos que foram presos, Lucas e Timóteo não aparecem aqui na prisão, possivelmente só porque eles eram os responsáveis pela missão, só eles que foram presos, né? E agora aqui, em quarto lugar, eu coloquei em ordem para vocês, em seguida, foram soltos e partiram. É assim que se começa a igreja em Filipos. Que coisa espetacular. O que acontece depois? Depois acontece uma viagem um pouquinho mais longa. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, você que está buscando nomes aí para o seu filho, você que quer inspiração de nomes bíblicos para você colocar no seu filho, olha aí, tem alguns nomes aí. Anfípolis, Apolônia, né? Passamos por Samotrácia. Pensou você chamar alguém? Samotrácia da Silva, né? Um nome aí bíblico, você não está procurando nome bíblico, né? Paulo e Silas chegaram então a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ali em Tessalônica, que já era a capital da Macedônia, ali já tem uma sinagoga. Paulo entra na sinagoga, o mesmo modus operandi. Começa a pregar a palavra, alguns se convertem e outros não. Depois você lê com mais detalhes aí o capítulo 17. A partir do versículo 10, logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Eles saem de Tessalônica e vão para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Mesma coisa, vamos no sábado, vamos na sinagoga. Eles ficaram apenas 3 semanas em Tessalônica, pouquinho tempo, 3 sábados. Agora vão para Bereia. Agora em Bereia acontece algo muito especial, porque diz a Bíblia que os de Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque os bereanos comparavam o que Paulo falava com as Escrituras. Enquanto o pregador está falando, eles estão lá lendo, ver se é isso mesmo. Enquanto Paulo falava, eles comparavam a pregação de Paulo com as Escrituras. Ah, meus irmãos, como nós devemos ser bereanos hoje. Enquanto o pastor prega, veja se o que ele prega está de acordo com a palavra. Enquanto o professor Tarles fala, verifique se o que eu estou falando está de acordo com as Escrituras. Se não, rejeite. Devemos ser bereanos de verdade. E diz a Bíblia que eles foram mais nobres por causa disso, porque confrontaram a pregação de Paulo com as Escrituras sagradas. O que aconteceu é que Paulo deixa ali Silas e Timóteo, ali em Bereia, porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Agora houve ali novamente uma perseguição dos judeus, é sempre assim, pregam na sinagoga, alguns se convertem e alguns se levantam. Prega na sinagoga, alguns se convertem e alguns se levantam contra. E diante dessa perseguição eles têm que fugir. Se dá para fugir, foge. E aí os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. E pior que não foi tão rápido assim, né? Então, olha só, para você ver o que está acontecendo, vamos aqui de mapinhas para você entender. Vou passar o mapa, converte Lídia, aqui se converte o carcereiro, aqui é liberta uma jovem adivinhadora.
Eles saem de Filipos e vão agora para Tessalônica, capital da Macedônia. Veja aqui, toda essa região aqui é Macedônia. Toda essa região aqui é Macedônia. As igrejas da Macedônia. Você vai ver isso na carta de Paulo aos Coríntios. Olha, Deus deu graça às igrejas da Macedônia, que mesmo acima das suas posses, se mostraram voluntários, deram acima das suas posses, né? São essas igrejas aqui, ó, da Macedônia. Ele ficou lá 3 semanas em Tessalônica e foi para Bereia. Em Bereia, ele vem sozinho para Atenas. É possível que ele venha navegando aqui pela costa até Atenas, na Grécia, capital da Grécia, né? A Grécia Antiga. Mas Silas e Timóteo ficam aqui em Bereia ainda. E aqueles que levaram Paulo a Atenas regressaram para Bereia com a informação: ó, Timóteo, Silas, não demore, vá lá rapidinho encontrar Paulo, que está lá em Atenas. Nós vamos abrir a tela aqui agora. Nós vamos mostrar o mapa aqui. Eu queria te mostrar a partir desse mapinha, para você ver que parece um mapinha pequenininho, umas linhas bem pequenininhas, mas não é bem assim, pessoal. Aqui estamos falando de um lugar grande e de uma distância grande. Vamos ver um pouquinho de distância, com ênfase aqui na geografia. De Filipos a Tessalônica, essa pequena linhazinha aqui laranja que aparece na sua tela, 151 quilômetros. 151 quilômetros. Depois, de Tessalônica a Bereia, 81 quilômetros, que Paulo foi ou a pé ou a cavalo. E agora, de Bereia, que Paulo vai sozinho para Atenas, ele vai por aqui. Eu coloquei a seta aqui só para ficar melhor, tá? Mas ele vai por aqui. E esse trajeto que ele faz são 357 quilômetros. 357 quilômetros. É legal ver o mapa assim, não é verdade? Porque assim você começa a fixar. Se eu perguntar para você agora, o que aconteceu em Filipos? Você vai lembrar de Lídia, do carcereiro, da mulher adivinhadora. Não havia uma sinagoga lá. Aqui Paulo já vem para Tessalônica, vem para Bereia. Em Bereia os bereanos são mais nobres porque confrontam a pregação de Paulo com as escrituras. Não é legal a gente ver isso aqui? E aí Paulo chega em Atenas, um lugar onde diz uma sátira, né, que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Uma cidade toda paganizada. Nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouquinho. Bom, eu dei uma pausa aqui para vocês, porque a gente vai... Eu quero te mostrar, eu preciso de mais alguns minutinhos, tem bastante coisa, porque essa viagem dura aproximadamente 3 anos, tá? Tem bastante coisa que a gente vai caminhar para cá ainda, e eu já vou te mostrar tudo que nós vamos fazer. Só que eu preciso de 5 minutinhos teus agora para te mostrar uma novidade que nós temos aqui, tá bom? Então fica aí só para você ver essa novidade. Eu quero mudar aqui a tela, já vou falar também para você, já vou falar sobre a senha para você abrir o e-book de tudo que eu mostrei aqui. Eu preciso de 5 minutinhos só para te mostrar o seguinte. Nós vamos começar agora, quinta-feira agora, nós vamos abrir as vagas do nosso novo curso aqui no Teu Lugar. O curso sobre História da Igreja. Nós vamos abrir uma nova turma. A turma vai se chamar Peregrinos, porque nós vamos peregrinar na história da igreja. Esse curso tem 4 módulos, que eu já vou te mostrar quais são. 62 videoaulas, mais 11 aulas bônus, inclusive estas aulas que eu estou gravando agora ficarão disponíveis também para quem for se matricular no curso de História da Igreja. Uma apostila completa, que eu vou te mostrar aqui, já vou pegar aqui agora para te mostrar. Uma apostila completa, mas eu quero te deixar bem claro o seguinte. Essa apostila é uma apostila física. O curso, ele vai com uma apostila digital, não vai com essa apostila física. Daqui a pouco eu passo para você qual que é o valor dessa apostila. Como encarece o curso, nós não colocamos acoplado para você a apostila física,
tá? Vai a apostila digital. Você pode baixar, pode imprimir, tem 148 páginas a apostila do curso de História da Igreja, tá? Além disso, tem o nosso certificado de conclusão também, que eu vou pegar aqui, agora estou com o microfone na mão, né? Fica ruim para mostrar, mas acho que eu consigo, ó. Aqui, ó, o nosso certificado de conclusão, né? O certificado de conclusão, tá? Que você vai receber também ao concluir o curso de História da Igreja. E também nós temos o plantão Tira Dúvidas para você esclarecer as suas dúvidas que você tenha sobre a história da igreja, tá bom? São 4 módulos. O módulo da história, põe na tela para eles um pouquinho maior. Você vai ver a igreja antiga, que vai falar dos imperadores, vai falar de Constantino, vai até Agostinho de Hipona, um período muito importante da história. Depois a história da igreja medieval. Aqui você vai aprender sobre, por exemplo, o islamismo que cresce ali no meio junto com a igreja, né? E é uma grande competição ali. A ascensão do papado. Você vai começar a perceber ali as cruzadas que acontecem ali, até Tomás de Aquino, ali por volta do século XII, mais ou menos. Depois, no terceiro módulo, você vai aprender sobre a Reforma Protestante. E aí tudo que diz respeito à Reforma, Martim Lutero, João Calvino, John Hus, Zwinglio, o que mais? E aí vai tudo que você puder, a Contra-Reforma, tudo que você puder imaginar sobre Reforma Protestante, tá? E depois a expansão do protestantismo. E aí vem os puritanos, os avivalistas, as igrejas mais novas, né? Os batistas, presbiterianos, metodistas, até o tempo de hoje. Então é um curso completo sobre a história da igreja. Voltando para mim aqui, você está vendo como nós fizemos bem divididinho para que você possa aprender. Aqui está uma imagem de como é que são as aulas. As aulas são ministradas pelo professor Egnaldo Hélio de Souza. As 62 aulas são ministradas pelo professor Egnaldo Hélio de Souza, que é especialista em história da igreja. Põe na tela também para eles verem mais uma vez. Você vê como é que aparece, né? Aparece slides, aparece o professor, você consegue comentar, você consegue voltar, você consegue inclusive aumentar a velocidade do vídeo. Nós colocamos essa função para você nos cursos do Teologar. Você pode aumentar também a velocidade do vídeo e assim por diante, tá? Tá, professor, muito legal isso aqui. Agora eu quero saber o seguinte, quanto custa? Eu quero estudar a história da igreja, eu não quero parar por aqui, eu estou apaixonado vendo as viagens de Paulo. Eu quero prosseguir e saber tudo da história da igreja. Caminhar assim 20 horas estudando tintim por tintim da história da igreja. Quanto custa esse curso? O curso do Teologar, o curso mais novo do Teologar, lançamento agora, a primeira turma, a turma Peregrinos. Vamos lá? O curso custa R$ 594. Mas como sempre, a gente sempre faz uma promoção para você que assiste os nossos eventos aqui. Quando você entrar no site, você vai ver esse preço aqui, né? Mas para você que sempre participa aqui dos nossos eventos, a gente faz uma promoção. E para você que vai fazer parte dessa primeira turma, você vai cursar conosco por apenas R$ 297 ou 12 parcelas de R$ 29,64. É R$ 29,00 investindo no seu ministério para você conhecer de verdade sobre a história da igreja. Eu quero saber sobre os valdenses, tenho tanta curiosidade para saber o que é isso que eles falam sobre sínodo de Dort, calvinismo e arminianismo, quem foi esse tal de Jacó Armínio, que sempre falam por aí. Olha, 12 de R$ 29,64. É metade do valor de uma pizza. Metade do valor de uma pizza. Para um curso completaço como esse que nós estamos mostrando para você, com a apostila completa e tudo mais. Deixa eu te falar, essa apostila aqui, se você quiser, ela vai à parte, tá? Ela custa R$ 139, é caro pra caramba, gente, no sentido de, como a gente faz individual, né? A gente não coloca no curso, não encarece demais o curso, entendeu? Essa apostila é capa dura, então fica assim, a gente faz com muita excelência, você pode ver, né, a apostila. Então quem quiser depois é 139, mas quem não quiser já tem a apostila aqui mesmo.
Já tem a apostila aqui mesmo. Só que não é só isso. Aqui no Teu Lugar a gente quer dar mais. Fora isso, você vai ter bônus dentro do seu curso e tudo mais, mas eu quero te mostrar um super bônus a partir de agora. Preste bem atenção. Olha só. Esses aqui são nossos principais cursos e agora está entrando esse novo curso que é o curso da história da igreja, né? Curso de bibliologia, curso de escatologia, curso de teologia e curso de apologética. O nosso curso de teologia custa R$2.000, por exemplo. O nosso curso de apologética quase R$1.300, né? Os nossos cursos escatologia e bibliologia é R$500, né? Arredondando para vocês. Pois é, os 3 primeiros que se matricularem quinta-feira e mais 3 sorteados vão poder escolher o curso que quiserem como bônus. Então é assim, quinta-feira, 10 horas da manhã, vai abrir as vagas desse curso. Você vai pegar o celular na sua mão, você vai receber o link, já vou te falar onde, né? A hora que você clicar no link e você fizer a sua compra, se você for um dos 3 primeiros, você vai poder escolher outro curso da nossa grade para cursar junto com História da Igreja. Junto com História da Igreja, ok? Ah, mas eu não fui os 3 primeiros, eu fui o 4º, eu fui o 10º, eu fui o 15º, tal. O que eu faço? Você pode ser um dos 3 sorteados também para ganhar qualquer outro curso que você escolher. Percebeu? Então, um super bônus aí para você, além de cursar o nosso curso de História da Igreja, além de cursar o nosso curso de História da Igreja, você tem a oportunidade também de ganhar o super bônus. Põe na tela para o pessoal ver esse super bônus aí também. Olha aí, essa é a grade de cursos que nós temos aqui no Teu Lugar. E você pode ganhá-los também, sendo um dos primeiros ou sendo sorteado. Volta para mim aqui, vamos na câmera 2 que fica um pouquinho melhor. Para você receber o link não vai no grupo que você está. Nós fizemos um grupo exclusivo para os futuros alunos do curso de História da Igreja. Esse grupo é um grupo que está fechado hoje. Ele só será aberto quinta-feira às 10 horas da manhã. Quinta-feira às 10 horas da manhã vai aparecer um link lá. E é nesse link que você vai fazer a sua matrícula, por 12 de 29 uns quebradinhos, ou 297 à vista. Perceba que à vista tem um desconto, porque fica R$ 297, ok? Então, se você quiser se matricular, você tem que entrar nesse grupo. Como é que faz para entrar nesse grupo? A nossa equipe vai colocar agora nos comentários aqui para você. Você vai perceber que vai aparecer aí nos comentários. Você entra nesse grupo, espera lá, porque você vai ser um dos nossos alunos da Turma Peregrinos na quinta-feira às 10 horas da manhã. É só clicar nesse link, entrar nesse grupo e aguardar, porque quinta-feira você vai participar e já vai entrar, já vai começar a estudar, as aulas já estão disponíveis, já vai entrar lá, já vai começar a aprender com a gente aqui no Teu Lugar, tá bom? Bom, antes de voltar para a aula aqui, eu quero responder algumas perguntas. O link também está na descrição do nosso vídeo, tá? O link também está na descrição do nosso vídeo. É só clicar aí nesse link e entrar lá, tá? Pode perguntar o que você quiser agora, a gente vai continuar a aula daqui a pouquinho. Eu não falei a senha, né? Eu não falei a senha, eu vou falar a senha agora, tá? Só vou ver aqui os comentários e já vou falar a senha agora. A Maria Esther está perguntando assim: qual a duração do curso? Maria, como as aulas já estão gravadas, né? Você assiste no seu tempo, no tempo que você quiser. Aí você pode fazer assim, eu vou assistir 10 aulas por semana, 2 aulas por dia. Aí é conforme a sua disponibilidade. Essa é a vantagem de um curso à distância, né? Que você faz no seu tempo. Você pode ir para a igreja no dia que você quiser, e no dia que você não tiver igreja, você faz o curso. As aulas já estão gravadas e a duração é conforme a sua disponibilidade. O curso fica disponível por 2 anos, que é mais do que suficiente para você ver e rever todas as aulas a hora que você quiser, tá? Mas se mesmo assim você precisar de mais tempo, é só falar com a gente abre mais tempo para você. Mas são 2 anos, tá bom? A Janaína colocando assim, todos os cursos são maravilhosos, imagina esse. Pois é, né, Janaína? Janaína aqui que já é aluna dos nossos cursos também.
A Luzia está perguntando, qual o prazo para terminar o curso? Luzia, 2 anos, tá bom? O pastor, eu não sei o teu nome aqui, que é Ramiguela, deve ser isso, não sei, né? A voz de Deus, como é o pagamento? Pastor, se for à vista, pode ser no boleto, no Pix ou no cartão de crédito. Parcelado, somente no cartão de crédito. Não dá para parcelar no boleto, nem tente lá, que não dá, tá? É só no cartão de crédito, só se parcela no cartão de crédito, tá bom? Aí tem um elogio aqui da Valéria, excelente aula, muita didática, uma bênção. A Elisa está perguntando assim, ó, o batismo de Lídia foi nas águas ou no Espírito Santo? Elisa, nas águas, tá? Foi o batismo nas águas. É assim que a igreja primitiva fazia. A pessoa se convertia e logo descia às águas. Você vê isso logo nos discursos de Pedro, quando se convertia 3.000 pessoas que eram batizadas ali. Quando Filipe foi pregar para o eunuco em Atos 8, ele viu uma água e se batizou ali. O carcereiro se batizou na água. Lídia foi batismo na água, tá? Todos eles foram batismos na água. Paulo Santos, 10 horas, horário de Brasília, pois temos fuso horário. Isso mesmo, Paulo. 10 horas, horário de Brasília. Você que mora em outro país também, se atente a isso, tá? 10 horas, horário de Brasília. O que aconteceu com o amigo de Paulo, quem está perguntando aqui é o Diego, né? Depois da briga. Nós sabemos, apenas pelas escrituras, Diego, que ele foi para Chipre com o João Marcos, e que ele fez ali a sua missão ali, né? Depois nós não sabemos mais sobre Barnabé, mas nós sabemos sobre João Marcos, que eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula, porque assim, agora Paulo rejeitou o João Marcos, né? Mas na última carta que ele manda para Timóteo, ele fala assim, ó, manda Marcos para mim, porque ele é útil para mim, manda Marcos para mim. Quer dizer, ele já tinha agora já perdoado João Marcos, né? Paulo mais amadurecido, já havia perdoado João Marcos, tá? Ana Lúcia Zeferino, já fiz o curso de teologia, o conteúdo é mais completo? Sim, Ana, porque assim, no curso de teologia tem 27 aulas de história da igreja, ministrados pelo professor Otávio Trinck, né? Agora, esse curso, ele é super completo, são 62 aulas, dividido em 4 módulos, igreja antiga, igreja medieval, reforma protestante, e, por fim, a expansão do protestantismo. É muito mais completo. Eu diria que dá assim, 3 vezes o conteúdo, até mais, do que você tem no curso de teologia. Tá? Jair está colocando assim, Teologar, o melhor canal para se informar e crescer no conhecimento. O Marcos Mastro, pastor, posso pagar este valor de 297 no cartão de crédito? Pode, Marcos, pode sim. Marlene Alves, as igrejas mencionadas nas cartas são grupos de pessoas? Sim, Marlene, são grupos de pessoas. Não são apenas templos. A igreja se reunia muitas vezes em casas. Igreja em Tessalônica, a igreja que está em sua casa. A gente vai ver isso amanhã, na aula de amanhã, né? E tudo mais, tá? Igrejas são pessoas. Então a inscrição é pela Hotmart, tá? É pela Hotmart, Adriano. Vai disponibilizar a opção sem comprometer o limite do cartão outra vez? Adriano, essa opção ela é automática, a gente não consegue controlar. Deixa eu explicar bem isso aqui. Vamos supor que o teu cartão tem limite, tá? Se tem limite, vai tomar todo o limite do cartão, no caso, vai pegar todo o valor do curso, tá? Agora, se o teu cartão não tem limite, vamos supor que o teu cartão tem R$100 de limite. Ele vai aprovar a compra, é um milagre que acontece aqui na Hotmart, né? Vai aprovar a compra, mas só vai debitar o valor da parcela e assim todos os meses, tá bom? Mas é automático. O que é carne sufocada? A Valéria está perguntando. É quando o animal é morto com o sangue dentro e não é feita a sangria do animal. Ali é considerada uma carne sufocada. Por exemplo, hoje em dia nós temos também aqui no Brasil a famosa galinha estrangulada, né? Onde não é retirado o sangue da galinha. É esse tipo de carne sufocada que Tiago diz que não pode, tá?
O Marco Antônio, consigo assistir tudo pelo celular ou tem que ser no computador? Você consegue pelo celular, Marco. Só você instalar o aplicativo da Hotmart que você assiste pelo teu celular, tá bom? É super fácil, super simples, todo mundo consegue assistir. Maria Menezes, sou aluna e vale muito a pena fazer. Tive problema de saúde, pedi mais um ano e eles me estenderam por mais um ano. Gente, é ótimo. Graças a Deus o dinheiro é muito bem gasto, é mais bem gasto. Olha aí, é testemunho de alunos nossos aqui, tá bom? É isso, pessoal. Então, vamos voltar para a aula? A senha, né? Deixa eu falar a senha aqui para você, tá? A senha para você abrir o e-book que eu vou continuar a aula a partir de agora, tá? A senha é a palavra Marcos. É a palavra Marcos. A senha da aula passada foi a senha... Não vou falar. A senha da aula de hoje é Marcos, para abrir o e-book de hoje. Tudo minúsculo, o M é minúsculo, Marcos. Marcos, ok? Põe na tela de novo para o pessoal. Olha aí, pessoal. Aqui, ó, esse é o preço, tá? 12 de R$ 29,64 ou 297. Tá muito barato, né? Não tem curso assim baratinho no teu lugar. Esse ficou bem barato mesmo, tá? Olha aqui os módulos, ó. É maravilhoso. Vem cursar com a gente. É um curso completaço. Vamos abrir a tela de novo? Vamos para os slides, que vai aparecer os slides aqui na tela. E vamos continuar nossa aula, que tem um conteúdo ainda maravilhoso a partir de agora, tá? Vamos lá? Fê, eu queria começar aberto um pouquinho, porque a gente vai emendar aquela aula lá, vai cortar depois essa parte aqui, tá bom? Vamos lá? Continuando aqui, você percebeu que nós saímos daquele mapa e para onde nós vamos a partir de agora? Paulo está em Atenas, ele está esperando a chegada de Silas e Timóteo que ficaram em Bereia. E Paulo está ali, eles não chegam. O que é que acontece em Atenas? Vai aparecer aí na sua tela agora o nosso slide. Paulo vai para um lugar chamado Areópago, uma espécie de praça onde os filósofos discutiam, falavam. Era muito comum naquela época as pessoas falarem em praça pública e depois pedir uma espécie de contribuição. Então os filósofos falavam das suas sabedorias e as pessoas ficavam ali ao redor para ouvir os filósofos falarem. E depois passava ali o chapéu, né? Passava ali a salva para todo mundo contribuir com a filosofia daqueles que ficavam nas praças. Atos 17:16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, quer dizer, Silas e Timóteo não chega nunca, né? O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, e também nas praças, todos os dias, com os que se encontravam ali. Paulo não aguentou, falou, não vou esperar ninguém não, eu vou para a praça, vou pregar, já falava na sinagoga, já falava nas praças. Versículo 18. E alguns dos filósofos, e aí Lucas traz aqui as duas principais escolas de filosofia daquela época, né, os epicureus e os estoicos. Tinha mais um também, que eram os neoplatônicos, os que eram seguidores de Platão. Eles acreditavam que a matéria era má e que o espírito era bom. A matéria má e o espírito bom. Eram os neoplatonistas. Mas aqui Lucas não cita eles. Lucas cita os filósofos epicureus. Os epicureus eram uma espécie de ateus. Não acreditavam em vida após a morte, esse negócio de Deus que Paulo está falando, né? E os estoicos já eram mais aqueles panteístas. Acreditavam que tudo era Deus. Né, que tudo é Deus e Deus é tudo, a cachoeira é Deus, a árvore é Deus, os animais são Deus, você é um Deus, tudo faz parte de um uno, era o que acreditavam os estoicos. Né? Então, alguns filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com Paulo. Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Tagarela vem de uma palavra, de um animal que pegava assim as coisas e lançava.
E esse daí vem o nome tagarela. Você está pegando coisas e jogando aí, falando essas coisas todas. Que fala esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos, porque tinha muitos deuses ali. Estou falando de Atenas. Atenas tem Zeus, Afrodite, Poseidon, Hermes, o que mais? Não me vem à memória alguns aqui. Então, todos esses deuses antigos da mitologia grega faziam parte ali. Então, eles diziam, olha, esse aí parece mais um pregador de deuses estranhos, porque a gente nunca ouviu falar desse Deus. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Detalhe, a palavra ressurreição aqui, que é a palavra Anastácia, essa palavra aqui, Paulo pregava Jesus e a ressurreição, mas eles entendiam que essa ressurreição aqui era outro Deus. Só para você ter uma ideia do que eles imaginavam ali, né? Paulo pregava Jesus e um tal de Deus chamado ressurreição. Na cabeça deles ali era mais um Deus que Paulo estava pregando ali, no Areópago, né? Depois você vai ver no final desse texto aqui, que havia aqueles que estavam no Areópago eram os areopagistas. Um nome estranho de falar, quase falando em línguas aqui, né? Mas é o Areópago, né? E aí Paulo prega ali. É tão interessante, abre um pouquinho para mim aqui. Vai uma recomendação aqui para você, tá? Paulo começa a pregar e começa a falar que Deus é o Criador do céu e da terra. E começa a falar que há um único Deus, tal. E Paulo vê ali um monumento ao Deus desconhecido. Paulo pega aquele monumento e usa aquilo como base da sua ministração. Tá vendo aqui, ó, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem? É esse Deus que eu estou pregando. Aqui vai uma recomendação para você. Há um livro chamado Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque. Nesse livro, na primeira parte do livro, há uma história que conta como possivelmente foi formado esse monumento ao Deus desconhecido. É algo maravilhoso. Olha, se você não quiser comprar esse livro, pegue, baixe o PDF na internet, gratuitamente, e leia apenas o primeiro capítulo, que você vai entender como nasceu esse negócio de ao Deus desconhecido. E aí vai encaixar demais na sua cabeça, tá bom? Voltando para cá, então, Paulo prega ali, e ali depois ele começa a sofrer perseguições, como sempre, né? Vamos prosseguir aqui. Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. O que acontece é o seguinte, lá em Roma, na época do imperador Cláudio, aqui estamos falando de um período de 41 depois de Cristo, mais ou menos, 42 depois de Cristo. Esse imperador Cláudio, que estava ali com a hegemonia ali, percebeu que alguns cristãos e alguns judeus, porque para Cláudio, judeu e cristão é tudo a mesma coisa. Ele não sabe uma diferença entre judeu e cristão. Então, para Cláudio, todo mundo é judeu, né? Só que Suetônio, olha que engraçado, Suetônio, que é um escritor, diz que naquela região aconteceu uma discussão ali e Cláudio estava furioso porque estavam falando de um tal de Crestos. Ele não sabia falar Cristo e possivelmente escreveu Cresto. Está acontecendo uma discussão por causa de um tal de Crestos lá e Cláudio está mandando todos os judeus embora daqui. Só que na verdade eram os cristãos que estavam sendo mandados embora. E agora, Priscila e Áquila, ou primeiro Áquila e Priscila, veja que Áquila está primeiro e depois Priscila. Olha que interessante isso. No final da história, você vai ver que vai estar primeiro Priscila e depois Áquila, porque talvez Priscila se destacou mais do que Áquila, né? E agora ele vai até
Corinto. Paulo vai a Corinto. Essa cidade é uma cidade onde Paulo fica ali por 1 ano e meio. É a segunda cidade que Paulo fica mais tempo. A cidade que ele fica mais tempo é a cidade de Éfeso, que ele faz a sua 3ª viagem missionária. Mas aqui em Corinto, ele fica 1 ano e meio. E que cidade que deu trabalho para Paulo. Corinto, uma cidade promíscua, prostituta. Tem mais de 1000 prostitutas cultuais naquela cidade. Cidade que deu trabalho de prostituição, deu trabalho com dons espirituais. O negócio foi feio lá em Corinto. Tanto é verdade que quando se falava, queria falar que uma pessoa era uma pessoa que se prostituía e vivia uma vida dissoluta, dizia que a pessoa estava corintianizando. Você vai corintianizar, né? Por causa da cidade de Corinto, né? Passando aqui, você vai ver agora esse mapinha, que é muito interessante. Porque aqui de Bereia, lembra, 357 quilômetros, Paulo vem a Atenas, certo? Só que agora essa linha vermelha que você está vendo aqui, ó, não é mais a rota de Paulo. Essa rota aqui é agora de Silas e Timóteo, que sai lá de Bereia e nem conseguem encontrar Paulo em Atenas, só vão encontrar Paulo aqui em Corinto, aqui em Cencreia, que era o porto que levava até Corinto. Corinto, pessoal, é a capital da Acaia. Vamos lembrar aqui, ó, Tessalônica, capital da Macedônia. Aqui, Corinto, capital da Acaia. Ok? Aqui essa linhazinha pequenininha aqui, laranja, é a rota que Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. E aqui, ó, de Roma, olha aqui a bota da Itália, tá vendo a bota da Itália aqui, ó? Aqui de Roma, capital do império, sai daqui agora Áquila e Priscila e vem agora nessa linha verde encontrar com Paulo aqui em Corinto. Então tá todo mundo aqui em Corinto agora. Quem que tá aqui? Agora, tanto Silas quanto Timóteo que vieram de Bereia, Paulo que veio de Atenas e Áquila e Priscila que vieram de Roma. Todos se encontram em Corinto. Não é maravilhoso isso? Vamos lá. A despedida de Corinto. Estamos acabando aqui a viagem missionária. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. 1 ano e meio, né? Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Na verdade, Síria aqui é Antioquia da Síria, a base missionária, né? Levando em sua companhia Priscila e Áquila. Veja que agora inverteu o nome, não é mais Áquila e Priscila, é Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Ninguém sabe bem que tipo de voto era esse que ele fez, mas ele rapou a cabeça, talvez para chegar até onde ele ia chegar ali em Éfeso, que a gente já vai mostrar, com esse voto feito, né, com uma cabeça raspada. Ele podia fazer isso e ele fazia isso. Paulo, quando via coisas secundárias assim, por exemplo, fazer um voto para poder me fazer de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, com o fim de ganhar alguns, Paulo sempre fazia isso. Paulo rapou a cabeça e fez um voto. Versículo 19. Quando chegaram a Éfeso, Éfeso é capital da Ásia, é outro lugar agora aqui. Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, adiantando aqui, ó, olha aqui o nosso mapinha. Eles saem de Corinto, que é a capital da Acaia. Lembra, ó, Atenas está aqui. Ele sai de Corinto e agora ele vai navegando aqui, ó, e chega em Éfeso, que é a capital da Ásia. Ele não fica muito tempo ali, pessoal. Ele vai ficar muito mais tempo depois, na 3ª viagem missionária. Ele não fica muito tempo ali. E acontece o quê? O final da nossa 2ª viagem. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém e, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Finalizando aqui para você ver, ó, Paulo estava lá em Éfeso, né? Ele sai de Éfeso e ele vem navegando aqui, ó, toda essa região, ele passa por esse
Cós aqui, você vai ver amanhã, toda essa região aqui, Mileto, Cós, tudo, você vai ver amanhã, tá? Ele navega aqui, ele vai lá para Jerusalém primeiro, ele desce aqui em Cesareia, que é o porto marítimo, ele vai lá para Jerusalém da Judéia, e aí ele sobe, passa por Damasco, capital da Síria, vai lá e chega lá em Antioquia da Síria, que é a base missionária. E lá Paulo finaliza a segunda viagem missionária. Vamos abrir a tela aqui para o pessoal, que tem o itinerário. Dá uma olhadinha aqui na 3, aqui, olha aqui está o itinerário de toda a viagem. No e-book, aqui você vai ver todo esse itinerário, aqui tudo certinho, para onde que eles foram, né? Cada texto, cada província, cada região. É um itinerário grande, olha. Ele saiu aqui de Antioquia e voltou para Antioquia. Ele sai de Antioquia e voltou para Antioquia. Você vai ver todas as regiões, ó, Derbe, Listra, Troade, Samotrácia, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia. Fizemos com a maior excelência para te entregar o e-book que você está recebendo aqui no curso. Essa foi a segunda viagem missionária de Paulo. Eu te vejo na terceira viagem. E agora, pessoal, eu quero convidar você mais uma vez para você cursar com a gente o nosso curso História da Igreja, tá bom? Eu vou abrir aqui para você poder perguntar. Eu já falei a senha para vocês, né? Na outra tela, se quiser, quer abrir para o pessoal, colocar na tela, colocar a tela maior, isso. Aí você vai ver aí o preço, né, o nosso curso completo para você se tornar um aluno do nosso instituto. Para você se tornar aluno, tem que entrar no grupo de pré-reserva. Tá? Tem que entrar no grupo que está nos comentários aí. É nesse grupo que você vai receber o link para você poder se inscrever no curso História da Igreja. Gente, pensa num curso completaço, tá? O pessoal está agradecendo aqui. Bispo, qual era o método de navegação da época? Era remo somente? Existia algum método de geolocalização? Sérgio, a geolocalização era pelas estrelas. Eles se guiavam muito pelas estrelas, eles conseguiam fazer isso, eles tinham esse dom, né? Mas eles tinham barcos a remos e barcos também a vela, né? Nós temos também nessa época barcos que navegavam assim também, tá? Pastor Lucas esteve com Paulo em quais cidades? Depois de Atos 16, que começa ali a entrar em Filipos, né? Lucas não solta mais da barra da saia de Paulo. Até o final da vida de Lucas, de Paulo, Lucas está lá. Você vê que a última carta que Paulo escreve, em 2 Timóteo 4, se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte: todo mundo já foi embora, me abandonou, mas Lucas não. Lucas ainda está firme, né? O Adriano está colocando assim, ó, já fui contemplado no sorteio anterior. Olha aí, Adriano, você é um cara sortudo, hein? O Marcos, excelente aula, obrigado por compartilhar. O pessoal colocando aqui, Deus abençoe. Renato Amaral, para o curso Peregrinos, teria algum desconto para a apostila física? Renato, não, a apostila física é R$ 139, tá? Porque é o custo que a gente tem. A gente tem um custo altíssimo, porque, como é que chama isso aqui? Airo, como é que vocês falam? O airo. Capa dura, o airo, quer dizer, folha 90 gramas, é feito com excelência, né? Porque senão não dá. Então, o custo é 139, tá? Fora o frete. E é por isso que a gente não coloca nos cursos, a gente dá a apostila à distância, mas quem quer a apostila física pode adquirir também a parte, tá bom? A apostila é só para alunos, não dá para ter apostila para qualquer outra pessoa, tá só para alunos, tá bom? É certo batizar logo que se converte como Lídia? Olha, Cristiano, tem 2 tipos de ideias aqui, né? Alguns diziam assim, ó, tem que fazer como Lídia, tem que fazer como o etíope, né? Tem que se converter e batizar. Só que quando eles falavam aqui, né, de um tal de Jesus, era um único Jesus, o único cristianismo que existia. Hoje em dia, escutei inclusive um pastor pregando sobre isso,
quando você fala assim, ó, você quer se batizar? A pessoa fala, quero. Você crê em Jesus? Ela fala, creio. Aí você tem que fazer uma série de perguntas para essa pessoa. Que Jesus você crê? Que Jesus que pregaram para você? Que tipo de Jesus que é esse? Que tipo de fé é essa que você tem? Porque tem um evangelho tão distorcido hoje, que às vezes a pessoa chega na igreja, já aconteceu comigo isso, eu sou pastor há 21 anos, né? Tem gente que chega lá e fala assim, ó, eu pequei, eu tô vindo aqui para me batizar. Esses dias uma pessoa saiu de uma igreja e foi para a Universal. Chegou lá e foi batizado. Acho que pela 3ª vez. Por quê? Porque saiu da Igreja Universal e aí voltou para a Igreja Universal e foi batizado. Então, a pessoa chega lá, na igreja fala assim, eu quero me batizar porque eu quero que o Senhor me abençoe e as portas se abram sobre a minha vida e eu quero prosperar. Então, tem que ver que tipo de batismo a pessoa quer. É um batismo de arrependimento? É um batismo de fé? Então, eu acho que nós devemos também tomar cuidado para não sair batizando, na verdade, dando banho em pessoas em vez de batizar as pessoas, né? Mário Cardoso, quero fazer o curso, posso me inscrever amanhã? Mário, não, quinta-feira só, tá? Amanhã é quarta, só quinta-feira que vai abrir as vagas, quinta-feira às 10 horas da manhã. Presidente Pastor, minha bateria está acabando, perdi a senha. Eu vou deixar mais um pouquinho, dá tempo de carregar o celular, assistir de novo, voltar à aula, tá bom? Eu falei na aula aqui, é só voltar que vai ficar gravado. A partir de Atos 17, Lucas narra em terceira pessoa do plural. Ele já não nos acompanhava sim, Ana. Embora ele narre na terceira pessoa, você vai ver que em Atos 18 ele narra de novo na primeira pessoa do plural. A partir dali, ele narra em ambas as formas, tá? Mas ele está junto sim. Jesus Cristo está dizendo assim, por que os e-books têm senha? Poderia deixar sem senha. Não posso, Jesus Cristo. Sabe por quê, Jesus? Porque as pessoas que vão ganhar o e-book são aquelas que assistiram a aula e que merecem ganhar o e-book. Tem gente que só quer o e-book. Aí o e-book não funciona, o legal é a explicação, né? Então, para prestigiar você, que está aqui até as 9h30 da noite, você vai receber a senha. Então, você é um privilegiado, tá? Jesus Cristo é privilegiado. O Jair está dizendo assim, a equipe Teologar é muito competente, se desdobra para melhor nos atender. Jesus abençoe grandemente. Amém. O Hélio está dizendo assim, já fui sorteado, teologia, hein? Em Jerusalém, essa Jerusalém é a que foi destruída no cerco do general Tito? Sim, André, é essa mesma Jerusalém, que no ano 70, uns 20 anos depois dessa viagem aqui, foi destruída. Tá bom? Débito recorrente? Não. Só cartão de crédito, Lúcio. Para fazer parcelamento, só cartão de crédito. Tá? Não esqueça de arrumar os microfones. Vou tentar, Jair. Vou tentar. Tá bom? Gente, obrigado. Obrigado, tá? Obrigado por vocês acompanharem aqui. É muito bom ter vocês aqui com a gente, acompanhando essa aula. Vamos para a câmera 3 aqui para mostrar de novo? Última vez que eu falo, tá? Faço o curso História da Igreja, são 4 módulos, 73 aulas no total, 297 à vista ou 12 de 29 e 64. Venha para a turma Peregrinos aprender História da Igreja aqui no Teologar, tá bom? É baratinho, você vai estar com a gente aqui, vai ser uma bênção. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. E o Senhor nos abençoou aqui, Senhor. O Senhor nos deu graça. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Eu sei que o Senhor falou a muitos corações aqui e que muitos alunos cresceram hoje, expandiram o conhecimento através do Teologar. Muito obrigado, Pai. Continua nos abençoando. Nos abençoa amanhã também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Deixa um like aí, se não deu like, tá em pecado, hein? Deixa um like pra gente agora, aqui antes de sair, por favor, tá bom? Se inscreva no canal, se você não é inscrito, você é sempre muito bem-vindo aqui. Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.